Muito bem, estamos iniciando o nosso primeiro podcast da Igreja Templo Cristão Internacional. Estamos aqui com um momento maravilhoso aqui no My Soul Podcast. Nós vamos ter um tempo de qualidade conversando com pessoas especiais e falando sobre um assunto muito especial. Então você não pode perder, fica com a gente, convida todo mundo, compartilha esse podcast e seja já você um agente de compartilhamento da palavra do Senhor, ok? Eu quero ler um versículo para iniciar esse momento, esse podcast, e dizer para você que está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, ok? Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E aqui, junto comigo, nessa experiência maravilhosa, tá a minha esposa, neurocientista Bianca Leal. Quer dar um alô pro pessoal? Boa tarde para vocês que estão aí nos assistindo, ou bom dia, ou boa noite, seja qual for o horário. Sejam muitos bem-vindos ao podcast My Soul. Tenho certeza que será um tempo de edificação para a sua vida. Então faz isso mesmo, convida aquela pessoa que você ama, compartilha esse podcast, que eu tenho certeza que você será um canal de bênção para muitas vidas. É isso aí, muito bem. Esse é o primeiro, amém, de muitos que a gente tem certeza que virá por aí, tá? E então, vamos lá falar aqui de quem tá com a gente, né? Pessoas aqui muito especiais, ilustres. Está conosco aqui o nosso querido amigo e irmão, pastor Everton Kellerman, pastor da Igreja Batista da Lagoinha de São Sebastião. Pastor, seja muito bem-vindo aqui. Pastor e amigo, né? A gente fica falar pastor, parece um pouco mais sério, mas é um grande amigo, o ofício do pastor. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Amém. Né? Por confiar, né? Esse primeiro podcast, nós estarmos aqui, é uma alegria muito grande e com certeza, né? Deus tem coisas extraordinárias para liberar sobre nós nesse dia, né? Tô junto aqui, conhecendo hoje, né, o Gustavo, guitarrista, né? A gente que é pastor, né? Gosta, né, de músico junto. É verdade. Né? Eu gosto de pregar e ter toda a banda comigo. Eu acho que o louvor com a palavra é algo essencial, né? E nos leva, né, a uma dimensão maior na presença de Deus. Então, para nós estarmos aqui nesse dia é uma alegria e com certeza Deus tem coisas especiais para nós. É verdade, houve um profeta que chamou um tangedor para poder profetizar, não é? Então você está do lado desse tangedor aí. Isso aí. Isso aí. E quem mais está com a gente aqui, amor? Está conosco também o guitarrista Gustavo Souza. Muito bem, exatamente. Guitarrista e corretor de imóveis de alto padrão, não é? E está aqui com a gente também. Seja bem-vindo, Gustavo, meu primo. Gustavo, meu primo, então é um prazer muito grande receber você aqui. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, amém. Para mim é uma honra muito grande fazer parte da primeira edição do podcast My Soul. Isso. Agradecer muito ao Fabrício, meu primo, a sua esposa, pelo convite. Tenho certeza que hoje vai ser um momento de muita felicidade, né? Conheci o pastor aqui, pastor Kellerman. Bom, vai ser bênção, tenho certeza. Eu falei para ele, eu tenho o costume de chamar o senhor de Kellerman, não é? Então, pastor Everton Kellerman. Meus irmãos, nós estamos então aqui, eu quero já iniciar esse momento, porque assim, nós iremos falar sobre alguns assuntos muito importantes a respeito da transformação de vidas, não é? O que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, tudo isso que está acontecendo, e eu quero até colocar um dado aqui muito interessante, você pode pesquisar aí na internet. Hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, não é? Nós colocamos aqui até de fundo nas imagens o planeta Terra, não é? Existem 8 bilhões de pessoas e algumas pesquisas apontam que destas 8 bilhões, 40% acreditam no céu, acreditam que existe alguma coisa por trás ali com relação a Jesus, com relação à palavra de Deus. Então, se 40% de 8 bilhões é muita gente, crê que existe uma transformação, existe algo novo para se viver e que o que a gente vê não é tudo, então a gente tem um ponto aí muito relevante para discutir e falar o que é que Deus faz na vida dessas pessoas. É muita gente falando Jesus existe, é muita gente falando que Deus fez alguma coisa na minha vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e
Nós queremos começar aqui com nosso amigo pastor Kellerman, que é um pastor que tem sido canal de bênção para muitas vidas, ganhado almas. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que o senhor tem visto de pessoas contando em sua igreja, em sua trajetória com o Senhor, de pessoas que chegou para o senhor e falou assim, olha, a palavra de Deus me transformou, alguma coisa aconteceu em mim e eu quero seguir Jesus agora. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí da sua trajetória, o que o senhor viu sobre isso nas pessoas? A gente sempre tem esse contato, né, e a gente consegue perceber o quanto o evangelho é poderoso para transformar vidas. Sim. E algo que me aconteceu há pouco tempo, né, poucos dias, eu entrei na igreja e tinha uma pessoa, né, e eu cheguei até ela e fui cumprimentar, falar com ela, e ela virou para mim e disse assim, olha, pastor, eu tô vindo na igreja, mas eu não acredito muito no que a Bíblia diz, não. Eita. Né? Eu ainda não creio totalmente, né? Eu não acreditava que Deus existe. E eu disse para ela assim, apenas continue. Sim. Continue vindo, porque a Bíblia ela fala assim que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. E o tempo foi passando e eu cheguei depois de uns dias para conversar com ela, ela disse assim, pastor, eu já tô começando a acreditar. Uau! Eu já tô tendo um encontro com a palavra e eu tô vendo que realmente a palavra de Deus é a verdade. Passou-se uns dias, ela se colocou e disse que queria se batizar porque ela estava crendo realmente em Deus. E depois de um tempo ela começou a fazer o curso teológico da nossa igreja, da Igreja Batista da Lagoinha, o Carisma. E ela chegou para mim e disse assim, hoje eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou em Cristo. E a gente tem visto, né, a mudança, né, não apenas na vida dela, mas na família dela. Né? O esposo dela chegou para mim, né, eles vêm de uma outra... Isso derramou, sobejou para as pessoas da família dela. Toda a família. O esposo, né, vem de uma outra religião, né, também tinha as suas crenças, mas ele chegou para mim e disse assim, o que ela tem vivido, né, o que Jesus fez na vida dela, a mudança na vida dela me constrange e eu sei que esse é o caminho. Hoje eles estão na igreja, hoje ela serve em um dos ministérios, ele vai começar um projeto de surf também, né, com as crianças, né, os adolescentes da igreja. Uau. Então assim, a família está chegando para servir ao reino, né, e eram pessoas que não tinham, né, o conhecimento e não acreditavam em nada, ela não acreditava em nada. Sim. Mas a palavra do Senhor, ela diz que ela é poderosa para transformar e para trazer o conhecimento da existência de Deus, né, porque nós servimos um Deus que se revela. Uau! E o senhor falou algo muito legal, o Senhor se revela. A gente sabe que existem pessoas que têm um certo bloqueio com relação à igreja. Quando você fala assim, o organismo natural, igreja, as pessoas têm assim uma certa... Mas o que a gente quer falar aqui com relação ao que acontece na alma e no coração da pessoa, né? Nós vamos à igreja para servir a Deus, ouvir a palavra de Deus, mas em primeiro lugar, nós temos um toque que acontece dentro do nosso coração. Por que eu estou falando isso? O que o pastor falou é algo incrível. Existem pessoas que olham para a igreja e falam, aquilo ali é só uma organização filantrópica e tal, tudo mais. Mas quando você tem um encontro, você vê dentro de si algo acontecendo, então você fala, uau, tem algo realmente a mais, sabe? E você passa somente de ver de fora e você começa a ver pessoalmente de dentro, e acontece isso que o pastor falou, né? Porque ele é um Deus que se revela para você que está nos ouvindo agora. Sim. Deus é um Deus que se mostra pessoalmente para você. Então, uau, glória a Deus, pastor, foi uma resposta incrível, não é? E eu quero colocar aqui também o Gustavo nesse momento aqui, porque, no fogo, né? No fogo do Espírito Santo aqui. Por quê? Porque nós acabamos de ouvir aqui o posicionamento do pastor Kellerman, mas o Gustavo Souza está aqui
E ele é uma pessoa que eu vi pessoalmente a transformação que Deus realizou na vida dele. Eu nunca vou esquecer um dia, Gustavo, que nós estávamos em Santos, na igreja, dentro da igreja, e você ali cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, de perguntas e tudo mais. E um segundo momento, numa padaria no centro da cidade, novamente a gente respondendo várias perguntas ali, e ao longo do tempo, uma grande transformação aconteceu. Eu queria que você falasse, assim, em rápidas palavras, aquele momento exato em que você falou, não, tem alguma coisa, o que eu estou fazendo aqui, e você começou a se entregar para o Senhor realmente. Fala um pouquinho sobre esse ponto-chave aí. Amém. Bom, é um assunto muito, muito complexo esse. Eu lembro que eu me batizei com 14 anos. Com 14 anos eu ingressei a minha caminhada cristã. E só que nesse período de adolescência, né, as coisas da adolescência vêm e eu acabei me afastando. Uau. Alguns anos depois. Me afastei e eu cheguei a um ponto de falar que Deus não existia. Uau. Não sei por qual motivo. A minha mãe, vamos para a igreja, tem que... Não, se Deus existisse, eu não passava por isso. Passava por isso o quê? Adolescente. Né? Não sei, adolescente, coisa de criança, né? E passado algum tempo, eu fui para Santos com o Fabrício e fui para lá umas 2 vezes, né? Isso. E nessas 2 vezes que eu fui, eu tinha realmente muita dúvida. Falava, Fabrício, não, isso aqui não, Deus não existe e não quero mais saber desse assunto. E a transformação veio, não demorou muito, ela veio e veio com força. Mas acho interessante contar isso um pouquinho mais pra frente. Ok, não tem problema. Como foi. Top. Não tem sem problema, porque Deus realmente, ele faz algo tangível, palpável na vida da gente, não é? Ele realmente coloca algo que está aqui e ele muda, e você é quem fala, eu vi a mudança. Não precisa ninguém falar para mim, eu vi a mudança, não é? Experiência pessoal. Exatamente, experiência pessoal. Porque eu tenho um coração de evangelista, né? Nós pastoreamos e tudo mais, mas eu tenho um coração voltado para falar para as pessoas, existe algo que você pode viver. Talvez você vê alguém, não entende, você vê aquilo, não entende, mas é dentro de você que acontece o efeito, a coisa, né? Vou falar isso, a coisa acontece dentro de você. Porque, até vou pegar um gancho, irmãos e amigos, onde é que acontece as tristezas, as dúvidas, os problemas, é dentro de você. Então, a experiência com Deus, ela acontece nesse mesmo lugar, dentro de você, não é? Então, a gente quer falar mais um pouquinho, não é? A Bianca tem algumas perguntas aqui para fazer também, não é? Com certeza. Vamos lá. Não, é interessante que o mesmo Espírito que penetra as profundezas de Deus é o mesmo que penetra a nossa alma. Sim. Agora, eu não sei se isso nos deixa assustados ou felizes, Sim. porque Ele é santo. É verdade. Ele habita dentro de nós, então é uma responsabilidade muito grande ser templo e morada dele. Sim. E é interessante a gente ouvir essas histórias de testemunhos sinceros, porque muita gente tem o preconceito, que é o conceito antecipado sobre uma determinada situação devido à religião mesmo, sendo que a religião não é o que nós buscamos mostrar para as pessoas. Nós queremos falar de uma pessoa, que é Jesus. Não é verdade? Exatamente. Inclusive, eu quero só pegar aqui um ganchinho e usar um pouquinho mais aqui esse corte com o Gustavo com relação ao seguinte. Existiu um momento que eu participei junto com você em São Paulo, em que você teve uma experiência ali foi um marco zero para a sua vida, inclusive com a questão da guitarra. Queria que você falasse um pouquinho, né? Nós estivemos em São Paulo, houve um pastor dos Estados Unidos, grande homem de Deus, pastor Benny Hinn, ele estava lá, e então algo aconteceu na vida do Gustavo. Eu queria que você contasse um pouquinho esse dia e esse propósito. Esse dia foi incrível. Nessa época eu já tinha ingressado novamente no ministério. Deus estava trabalhando de forma grandiosa na minha vida. E o Fabrício me convidou para um evento em São Paulo, Estádio da Portuguesa, né? Isso, exatamente. E nós fomos nesse evento, e ia estar o pastor Benny Hinn. E chegou um determinado momento do evento que o pastor falou para pegar um objeto seu pessoal e colocar em cima do palco para o pastor orar em prol disso. Um propósito, né? Exato, um propósito. Falou correto.
e eu tinha uma palheta ali no meu bolso. Uau. Eu tinha uma palheta. Guitarrista anda com palheta no bolso, não eu tinha uma adianta. palheta e Deus tocou no meu coração. Não, a única coisa que eu tenho assim é a minha palheta, porque eu busco o dom da música, né? O dom da ministração. Aham. Então Deus tocou no meu coração para colocar aquela palheta lá em cima. E olha só como que é. A obreira tinha um limite da onde nós estávamos até o palco. Era uma distância que eu não conseguia chegar até lá. Eu tive que pedir para uma obreira: coloca lá em cima para mim minha palheta. E ela olhou para mim e falou assim: ó, não vai fazer diferença nenhuma, porque isso aqui é tão pequeno que o pastor não vai ver. E a minha resposta foi: não, coloca lá, porque Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai ver, Vai né? trabalhar, porque esse é o meu propósito. Irmãos, daquele dia em diante, claro que tudo que você estuda e procura se aperfeiçoar, aquilo flui na sua vida. Só que daquele momento em diante, eu comecei a ver a música com outros olhos. Eu não tocava mais guitarra. Depois eu comecei a ministrar. Uau. Uau. Eu tinha que ter em mim, eu tinha que ser o canal para, através da minha música, através dos meus dedos, outras pessoas sentirem a unção de Deus. E eu sempre tive esse propósito. Quando eu tocar, eu não quero só tocar. Eu quero que as pessoas sintam o Espírito Santo através da minha música, através dos meus dedos. Uau. 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 Interessante. E a experiência desse dia foi incrível. Parece algo bobo, mas para mim foi algo grandioso. Houve uma transformação incrível, não é, É pastor? um ato profético, né? Ato profético. Que nós precisamos acreditar nisso. Sim, Que sim. as coisas começam no reino espiritual e se materializam aqui no mundo físico, né? Exatamente. É engraçado que você falando, eu lembrei que na minha adolescência, né, eu cantava, pregava na igreja, só que era mais por um padrão mesmo, vamos Padrão. dizer assim, que a gente vai aprendendo e vai, enfim, desenvolvendo. Aí chegou um dia que o pastor falou assim pra mim: Bianca, se você quiser participar do grupo de louvor da igreja, você vai ter que vir na consagração todos os dias. Aí, como eu tinha muita vontade, eu falei: eu topo. Ah, E aí eu fui com esse interesse. E a partir dali, eu indo pra consagração, pra oração todos os dias, foi ali que o Senhor derramou algo sobre mim que eu não tinha, a Uau. unção. Meu a Deus. unção do Espírito Então Santo. ali eu já não tava com interesse em fazer porque eu achava bonito, mas porque realmente precisava ali vidas serem alcançadas. Então o Senhor vai Sim. nos mostrando, né, que tem um propósito. E nós, como pastores, pastor Everton, eu acredito que o senhor compartilha da mesma visão. Como pastores, nós temos uma alegria muito grande quando nós vemos pessoas que alcançam realmente ali a fé e falam assim: nossa, agora eu conheço Deus porque experiência própria, sabe? Eu sei que o senhor prega e tal, mas eu conheci pessoalmente a Deus. Eu acredito que o senhor tem a mesma alegria de quando alguém chega para o senhor e conta isso, não é? Eu sempre falo, né, que a transformação ela é gerada dessa forma. Quando Uau. a pessoa ela de fato tem um encontro com Jesus. É. Né, isso tem que ser pessoal. Né? Sim. Cada um tem a sua experiência. Sim. Cada um tem a sua revelação de Deus sobre ela. E isso faz toda a diferença. Porque quando a pessoa ela vai acompanhada por alguém, se ela não tiver esse encontro, ela vai um dia parar. Uau. Mas quando ela tem um encontro com É. Jesus de verdade, Uhum. ela não sai mais. Uau, É por isso uau. que Paulo, quando ele encontra, né, quando Jesus encontra ele no caminho, Paulo ele abandona tudo. Sim. Nada mais faria sentido para a vida dele sem Jesus. Sim. Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus, nada mais faz sentido se ele não estiver presente. Uau. É Né? verdade. Nada mais nos completa, porque ele é tudo na nossa vida. Uau. Então, essa revelação, esse encontro com ele faz toda a diferença na nossa vida. Uau, uau, Amém. glória a Deus, top, top, top. E nós estamos nesse momento aqui falando sobre esses assuntos e inclusive eu creio com todo o meu coração que realmente é o que o pastor acabou de falar. Nós estaremos passando aqui por um novo nível, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre transformação, não é? Sobre o ponto-chave da mudança do ponto A para o ponto B, espiritualmente falando. Mas nós vamos evoluir um pouquinho essa conversa e falar um pouquinho mais sobre o que acontece depois, né? Quando eu tenho um encontro com Deus agora, para onde eu vou, o que acontece com a minha vida, sabe?
sabe? Boa. Quais são as realidades e tudo mais. E agora? Exatamente, e agora? E assim, e eu vejo isso acontecendo na vida do Gustavo e de todos aqueles que estão seguindo ao Senhor, porque como é uma transformação, Pastor Kellerman, é uma mudança. O senhor citou o apóstolo Paulo, e realmente a mudança eu digo assim, da vida dele foi da água para o vinho, não é? Não tem outra palavra. Ele fazia uma coisa, ele tinha um estilo de vida diferente e ninguém o forçou, isso que eu quero ressaltar, ninguém o forçou ou disse assim, você agora tem que passar a viver dessa forma. O próprio Espírito Santo, a convicção dele, eu vi Deus, eu vi a face do Senhor. Não cabe mais aquele tipo de coisas que eu vivi antes. Não é que eu não quero ou que alguém me proibiu de fazer. Assim, não me cabe mais, não me cabe. Ele começou a ter esse posicionamento. Então, e eu sei que os irmãos também têm algo para falar nesse sentido. A Bianca tem aqui algumas perguntas, não é, com relação a isso. Por favor, pode... Sim. É interessante que a gente vê que Paulo, a personalidade dele não mudou. Ele era aquele homem focado, determinado o zelo pela lei. O zelo dele em perseguir os cristãos era justamente porque ele acreditava naquilo. Só que agora, depois de conhecer Jesus, ele usou isso para poder usar em prol do evangelho. Agora, perguntando para vocês, né? A gente olha para a Bíblia e vê que quando Deus chama alguém para algo, é normal o ser humano se sentir incapaz, se sentir inferiorizado diante do chamado de Deus. Eu digo tanto o chamado pessoal para seguir a Jesus, quanto o propósito, porque vocês têm uma vida ministerial que envolve outras vidas, né? Como que foi o chamado de Deus na vida de vocês? E como que vocês se sentiram como, por exemplo, Gideão? Eu sou o menor da minha casa é a menor de todas as tribos. Outros, né? Moisés, mas eu não sei falar. E Deus fez grandes coisas na vida desses homens. E na vida de vocês, como é que foi esse start? Eu quero primeiro que o pastor responda, porque ele já está envolvido, enquanto o Gustavo vai pensando aí. Vamos lá. Eu tive essa experiência com 15 anos de idade, né? Eu estive numa igreja e quando acabou o culto, um amigo meu chegou para mim e disse assim, olha, Deus tem algo para realizar na tua vida e você precisa se preparar para isso. Eu tinha 15 anos de idade, naquele momento eu não entendi o que ele quis passar, né, o que Deus estava me comunicando. Mas dias depois, eu andando de bicicleta, eu falei com Deus, Deus, se realmente aquilo que ele falou é verdade, me mostra o caminho. Uau. Qual que é o caminho que eu preciso seguir? E no dia seguinte, sentado na mesa de escola, né, na sala de aula, um amigo meu me fez um convite para ir num retiro. E naquele retiro, tudo mudou na minha vida. Né? Ali eu tive realmente, né, um encontro com o Senhor e eu entendi qual que era o propósito da minha vida. Uau. Né, o que realmente Deus tinha para minha vida. E eu era alguém que esperava ser um jogador de futebol. Olha! Eu tinha já um mês depois eu tinha um teste para fazer em uma grande Já equipe, tinha algo encaminhado nesse assunto. Eu tinha me preparado o final de ano inteiro para poder fazer esse teste, né? E só que eu cheguei, entreguei tudo e disse assim, eu não vou fazer esse teste. Voluntariamente? Voluntariamente. Uau. Porque eu entendia que já não era mais o meu caminho. É muito forte isso. Né? Eu sabia o que realmente Deus tinha para minha vida e desde aquele dia, né, eu segui, né, e tenho vivido, né, experiências com o Senhor assim que eu sempre falo, né, não tem nada melhor do que Jesus. Jesus é a melhor escolha da nossa vida. Na realidade, Uau. Ele que nos escolhe, né? Sim. Mas assim, é muito bom, né, caminhar com Jesus e entender que Ele nos chamou para algo. Sim. E como ela disse, né, a respeito, eu sou realmente o último filho, eu sou o menor da minha casa em estatura. Uau. Né, os meus irmãos são todos, né, Revelação. de mais de 1,80 m, né, e só que, né, Deus nos escolheu. Como Amém. escolheu eles também, mas Deus nos deu a graça, né, de hoje estar pastoreando, né, e cuidando de muitas pessoas, de alguma forma, Uau. né, trazendo a direção e influenciando pessoas para estar na presença do Senhor e servindo ao Senhor. É muito legal. Enquanto o senhor estava falando, eu lembrei de um evangelista que falava assim, quando eu era criança, eu era tão um nada que eu me considerava um zero.
Só que aí eu encontrei Jesus, e Jesus é o número 1 de tudo e de todos. Então você coloca o 1 e depois o 0, se tornou o 10. Agora nós somos 10. É verdade. Inclusive, eu estava vindo aqui, nós estávamos conversando, eu e o Gustavo, porque assim, depois que você entrega a sua vida para o Senhor, não acaba ali, pelo contrário, inicia-se uma vida nova ali. E o Senhor, ele tem o interesse de guiá-los em todas as áreas, a sua vida inteira é importante para o Senhor, incluindo a sua vida profissional. E nós estávamos conversando e eu queria que o Gustavo contasse esses testemunhos, especificamente dessa área, porque ele me contou que o Espírito Santo o direcionou em algo. Fala um pouquinho sobre essa experiência que você teve ali e que o Senhor te direcionou e falou, a profissão vai ser essa. Antes de falar sobre isso, algo que o pastor falou me chamou muita atenção, que ele falou, se você não tá de cabeça nisso, logo você se afasta. É verdade. Eu comecei a ir para a igreja através da minha irmã. Minha irmã foi um canal de bênção nesse sentido na minha vida. E aí logo depois, eu não tava ali porque eu realmente precisava estar ali, eu tava ali porque eu tava acompanhando a minha irmã. Sim. Então eu não tava de cabeça nisso. Uau. Então, isso acabou sendo, não foi o estopim, né, obviamente, mas aí comecei a ficar adolescente e me afastei. E eu achei interessante isso que o pastor falou, então você tem que estar de cabeça, você tem que realmente conhecer, você tem que ter realmente uma experiência com o Espírito Santo, para aquilo que se torne real na sua vida e você não saia mais, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Sim. Não importa se vem dias ruins, tempestades, você vai estar ali, diante do Senhor. É verdade. E sobre a minha vida profissional... Só não querendo te cortar, mas existe um versículo no livro de Gálatas que fala que a fé, ou até mesmo o Espírito de Jesus, ele é dado através de um procedimento. Qual que é esse procedimento? A pregação da palavra. Isso. Toda vez que alguém prega o evangelho, ele está dando a oportunidade para alguém ter um contato com o Espírito Santo ali. Então, toda vez que você ia para a igreja, algo acontecia na sua vida, mesmo que você ia forçado por causa da sua irmã e tudo mais, a pregação, está escrito isso. Está exposto à palavra. Exatamente. Estar exposto à palavra, você está exposto a estar diante da presença do Senhor, porque está escrito que o apóstolo falou assim, olha, todos os milagres, a fé, tudo que vocês viram, foi pela lei ou foi pela pregação da palavra? Foi pela pregação do evangelho que tudo aconteceu, os milagres, sinais, conversão, salvação, tudo. Foi a pregação dos apóstolos, não é? Você falou no início, né, que a fé vem pelo ouvir. Exatamente, a fé. E a fé, a palavra do Senhor fala que é o espírito da fé. O que é a fé? É o Espírito Santo sobre a pessoa que faz com que ela tenha fé. Ninguém consegue ter fé em Deus se não for através do próprio poder de Deus, não é? Então nós dependemos do Senhor para tudo. Eu queria que você contasse essa experiência agora, porque esse é o que a gente está falando do Espírito Santo, né, exclusivamente, e ele te direcionou em algo. Tudo tem um propósito, né? É verdade. E eu precisei me afastar para realmente, quando voltar com força total. E sobre esse assunto, eu já tinha tirado o Cresce há alguns anos atrás e não estava exercendo. E num certo momento, já casado, precisava dar um passo a mais na minha carreira profissional, né? Realmente ter uma profissão. Senhor, o que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade? Não sei, estou perdido. Me auxilia nesse quesito. Eu orava pedindo ao Senhor isso. E todas as vezes que eu orava para Deus me dar essa direção, vinha o pensamento de corretor. E aí eu dispersava aquele pensamento. Não queria. Não queria. E todas as vezes. Isso aconteceu durante um longo período em que eu vinha buscando essa direção e o Espírito Santo colocava isso no meu coração, colocava na minha mente. Sim. E eu dispersava, até que teve um dia eu estava tomando banho. Meu Deus. E orando, Senhor, as coisas estão acontecendo, o tempo está passando, eu preciso de uma direção. E veio como uma flecha no meu coração. Uau. Você já tem o Cresce. A minha mente, não era a minha mente, era o Espírito Santo ministrando
na minha mente. Você já tem o Cresce, o que mais você quer? Foi exatamente isso. Uau! Literalmente um solavanco mesmo. Exato. E aí eu comecei a ficar muito pensativo com aquilo. Será? E agora? Aí eu lembro que nesse mesmo dia, nesse mesmo instante, eu chamei a minha esposa, falei, ó, aconteceu isso e isso, eu tava buscando uma direção e o Espírito Santo me direcionou a voltar a ser corretor. O que você acha? Nossa, ela me deu 1000% de apoio. Uau! E hoje eu tô aí, atuando como corretor imobiliário no segmento alto padrão. Eu sou corretor da Casa, com 2 Es, Casa da Praia. Mexendo. Ali onde a gente tem o André, que é o nosso diretor. Todos que estão ali, graças a Deus, são evangélicos. Todos ali, os colegas de trabalho são uma bênção. A gente, inclusive, conversa muito sobre esses assuntos em determinados momentos. E as coisas estão acontecendo, graças a Deus. É importante ressaltar aqui, falar o seguinte, eu fiz essa pergunta para o Gustavo e ele falou com detalhes, profissão e tudo mais, e eu creio, Gustavo, com toda a minha alma, que o Espírito Santo ele tem interesse de atuar em todas as áreas da sociedade. Todas as áreas da sociedade, negócios, família, enfim, governo. Eu creio que Deus tem interesse de introduzir pessoas cheias da presença dele nessas áreas aí da sociedade. Então, você teve essa instrução do Senhor para que você seja sal naquele lugar. Então, assim como você que está nos ouvindo, inclusive eu quero até falar sobre um assunto a relação a isso, onde você está, Deus pode trazer. O que é a luz? Você pode trazer uma palavra de esperança, você pode ser ali um ícone da pessoa que pode trazer palavras diferentes do que todo o sistema e o mundo traz, não é? Medo, em todo esse tipo de coisa. Você pode ser luz onde você está. E, inclusive, está conosco aqui o nosso amigo irmão pastor, Kellerman, e eu queria falar um pouquinho com o senhor exatamente sobre essa linha, porque o senhor um dia teve um chamado pastoral, não é? O senhor nos contou que teve aquela experiência no retiro a respeito da sua vida com Deus e uau, eu amo retiro, gente. Meu primeiro contato com o Senhor foi num retiro, especificamente numa escada. Eu tenho foto exatamente desse momento. Eu estava segurando ali e o Senhor, o que está acontecendo comigo aqui? Eu sinto algo diferente, comecei a chorar muito, só que eu sabia, tem algo acontecendo comigo, só que eu tô numa escada, então eu tô segurando firme. Foi até um pouco cômico, vamos dizer assim, mas enfim, é uma história bem longa, então foi num retiro que tudo isso aconteceu. Mas eu queria que o senhor falasse como que se transformou, como que chegou o momento que o senhor falou assim, não, Deus me chamou para o sacerdócio, para o pastoreio, eu sei que tem um chamado e eu preciso exercer isso. Por que eu pergunto isso? Que existem pessoas que já tiveram essa transformação, já se entregaram para o Senhor e agora elas se perguntam, para onde eu vou? O que eu faço agora? Eu sei, né? Jesus é o meu Salvador, eu estou seguindo o Senhor, mas o que eu faço agora? Eu vejo que tem chamados, eu vejo que tem posicionamentos, para onde eu vou? Nós estamos hoje, por exemplo, com 2 pessoas em áreas distintas, mas com o mesmo propósito. Um na área dos negócios e o pastor, né, conduzindo o rebanho, que é algo maravilhoso. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor descobriu o seu chamado pastoral em Deus e o que o senhor poderia falar para as pessoas que gostariam de encontrar o seu propósito, onde ele deve focar o seu coração depois de ter encontrado Jesus. Todo equipamento que nós compramos, né, vem com um manual de instrução, né, onde você vai aprender a utilizar aquele equipamento. Sim. E nós temos, né, o nosso manual de instrução, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, através da palavra, né, eu fui muito bem orientado, né, por pessoas que caminharam comigo, que me instruíram e geraram dentro de mim um amor pela palavra do Senhor. Né? Eu estava com ela aberta aqui no Salmo 119, o verso 99, que vai dizer assim que através da palavra, o salmista declara, eu fiquei mais sábio do que os meus mestres. Uau. Né? E quando ele declara isso, é porque a palavra de Deus ela é poderosa para gerar isso em nós. E desde muito cedo eu comecei a ler a palavra, a ter esse contato, e eu fui cada vez mais amando, né? E através da palavra eu comecei a entender, né, a respeito do meu chamado, daquilo que Deus tinha comigo. E eu tive uma experiência muito novo,
que dentro do meu quarto, sentado na cama, eu olhei pro espelho do guarda-roupa e eu comecei a orar naquele momento. Eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Uau. E eu sei que não é abrir assim a Bíblia e pôr o dedo, né? Porque a gente teve situações de pessoas que fez isso, caiu em páginas brancas dizendo que Deus não queria falar. Né? Mas naquele momento era o que eu tinha. Eu era muito novo ainda, mas eu queria entender, né? E eu já estava lendo a palavra já, e eu peguei a Bíblia e eu abri ela, né? E o texto, né, que eu coloquei é o que segue a minha vida até hoje, né? Do chamado de Jeremias, né, daquilo que Deus tinha na vida de Jeremias, e eu entendi, né, a respeito do meu chamado, né? Eu caminho, né, eu sou um pastor, caminho, né, pelo profético, né, amo o profético, e então desde aquele momento eu comecei a entender que Deus tinha um chamado específico na minha vida, né? E aí eu comecei a me preparar para isso, né? E durante toda a minha história eu trabalhava e eu servia, né? Eu casei com 15 dias de casado, né, ainda na lua de mel ainda, eu recebi, né, o primeiro convite, né, para começar a pastorear. Uau. Eu tinha 15 dias de casado. Não foi para pregar, não foi para pastorear. Foi para pastorear. Uau, né, desafio. E nós assumimos, e é muito louco porque eu falo assim que às vezes a gente acha que nós fazemos as nossas escolhas, né, mas é Deus que conduz toda a nossa história. E eu assumi essa igreja. E a igreja que eu assumi, que eu comecei a pastorear, foi a igreja que eu preguei pela primeira vez quando eu tinha 16 anos de idade. Nossa, uau! Depois de 11 anos, né, eu iniciei, né, o meu ministério pastoral no mesmo lugar que eu tinha iniciado a minha primeira pregação. Experiência marcante, hein? Sim. Realmente. E depois disso nós seguimos, né, pastoreando e trabalhando, né? Eu trabalhei, né, durante todo esse período até que chegou o momento que nós tivemos que abrir mão, né, para a gente seguir o pastoreio. E é interessante que quando eu olho para a palavra do Senhor, quando Jesus encontra Pedro, né, na praia, o barco dele estava vazio. Uau, né, verdade. E Jesus poderia ali ter chamado ele, dizendo assim: cara, vamos embora, segue-me. Ele poderia seguir Jesus naquele momento. Sim. Mas Jesus leva ele para o mar, para que ele tenha uma experiência, né, onde ele tem, a Bíblia nos fala, né, da pesca maravilhosa, onde ele sai com tudo ali para seguir. Ele chega com o barco lotado, e depois que o barco estava cheio, Jesus disse assim: agora você vai deixar o barco cheio e vai me seguir. Parece até um pouco controverso, né, mas realmente é algo incrível. Porque se Pedro seguisse ali, Pedro não tinha nada naquele momento. Sim. Mas agora ele estava com o barco cheio. E Jesus chega para ele e diz assim: agora você deixa tudo e vem me seguir. Uau. E é isso que eu vivi na minha vida, né? No momento em que financeiramente eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, né? Eu tive que chegar e sair da empresa para mim pastorear. Então, o meu barco estava cheio. Uau. E naquele momento Jesus disse assim: agora eu preciso que você deixe o barco. E aí, o que eu tive que fazer? Eu não pude deixar o barco apenas, a gente tive que afundar o barco, né? Nossa. Porque se a gente deixa o barco, como os discípulos deixaram naquele momento, existe a possibilidade de nós voltarmos. Literalmente afundou os barcos no cais, né? Aquele louvor. Exatamente. Então, eu tive esse momento e aonde eu tive que falar assim: agora eu vou seguir realmente o pastoreio, no momento em que eu estava na melhor fase da minha vida, na área, né, do trabalho, e graças a Deus, né, Deus tem feito coisas extraordinárias. Glória eu falo a Deus. que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, É verdade. né? E a melhor Uau. escolha Desafiado. é o reino. Amém. Né? Quando a gente se dispõe para viver a vontade de Deus e cumprir o nosso propósito, a mão dele sempre estará nos conduzindo e nos abençoando. Glória Com a Deus. respaldo, né? É como diz Mateus 6,33, né? Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas, né? Essas coisas demais serão acrescentadas, que são as coisas que nós precisamos. Jesus está falando daquilo que a gente come, daquilo que a gente veste, né? E falando sobre isso, a gente vê que o Senhor renunciou em algum momento da sua vida, né? Eu ouvi uma vez um pregador dizer que todo bom ministério se inicia com a intimidade com Deus. Tem gente que quer pregar, quer cantar, quer fazer isso aqui,
peraí, e o seu quarto de oração, a sua vida com Deus? Então, o pastor trouxe aqui que através da palavra, ele teve uma experiência com Deus, ou seja, antes dele ir, né, para o chamado dele, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Então, se inicia aí, a nossa motivação, é aquilo que nós temos com ele, com o nosso Senhor Jesus, né? Uau. E agora o que eu queria perguntar continuando falando sobre renúncia, né? Houve mais alguma outra renúncia? Com certeza, né? Houve. Eu imagino que sim. Que o Senhor precisou fazer em prol do reino e que, de repente, mais à frente, o Senhor viu que Deus agiu, que Deus veio a ser favorável na sua vida, porque como o Senhor falou, Deus não deve nada para ninguém, Uau. né? E uma vez eu ouvi meu marido falar sobre a definição de fé, que é você colocar o pé e Deus colocar o chão depois. Então eu queria que o Senhor falasse sobre renúncia. O que aconteceu durante essa jornada? Eu tive, né, nesse começo desse ano, eu estava, né, a data programada, né, da nossa consagração, né, pastoral pela Igreja Batista da Lagoinha, onde eu pastoreio, e no começo do ano Deus havia me pedido algo, né? Eu usava prótese capilar, né, por um espaço de uns 4 anos eu usei ela, e Deus começou a trazer a palavra quando Abraão, ele precisa renunciar, né? Ele precisa entregar aquilo que tinha valor para ele, né? Que era o seu filho, era algo que custava para ele. Então eu entendo que quando nós nos colocamos para servir ao reino, vai ter momentos que Deus vai nos pedir algo que nos custe. Uau. Né? E isso, no nosso relacionamento com o Senhor, e aí entra a questão do secreto, né? Porque aquilo que as pessoas nos vê apenas um momento, mas o que nos sustenta é o nosso secreto. É verdade. É a nossa experiência com Deus, é o nosso caminhar com Ele. E quando eu comecei a ministrar a respeito disso, Deus começou a colocar no meu coração, a ministrar a respeito de Abraão na igreja, e eu comecei a falar, né, que Deus iria nos pedir algo. E eu não imaginaria que Deus ia me pedir isso, né? E a gente torna-se refém daquilo que nós falamos, né? E aí, num dia, na minha casa, orando, Deus disse pra mim, falou assim, chegou o tempo de você arrancar a sua prótese, para que as pessoas saibam quem você é realmente. Uau, interessante isso, o propósito, né? Exato, as pessoas precisam saber, né, quem você é, qual a tua identidade de verdade. E às vezes existem coisas na nossa vida que nós cobrimos, né, para não revelar quem nós somos, né? Sim. São máscaras que nós usamos, né, são utensílios que tenta de alguma forma disfarçar ou mudar a nossa real identidade. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, Ele vai sempre chamar para que a gente realmente seja quem nós somos. Sim. Né? Deus nos criou, e da forma que Ele nos criou é como Ele quer que nós nos expressemos e vivamos dessa forma. Né? Deus fez isso com Jacó, né? E quando chega nesse texto, quando Deus começou a falar comigo, Deus me pedindo a minha prótese, e chegou o dia, né, da nossa consagração, e Deus disse para mim que o óleo ele precisava cair na minha cabeça. Uau, não na minha prótese. Nossa, Uau. que incrível. E aí eu fui, no dia, né, eu esperei o último dia, né, meia hora antes de eu entrar no carro pra gente ser conduzido pra Praia Grande, onde foi a consagração. Eu peguei a maquininha pra cortar e quando eu coloquei, né, pra mim cortar, isso foi algo assim que foi uma sensação, né, muito forte dentro de mim. Porque eu não tinha ideia o quanto aquilo, para mim, tinha valor, né? Aquilo, quanto para mim aquilo era importante. Mas quando eu arranquei e eu olhei para o espelho, eu me senti tão leve. Olha. Então, você que está me ouvindo, né, nesse dia, talvez Deus tenha te pedido algo que para você seja importante e você valoriza muito isso. Mas deixa eu dizer algo para você nessa tarde, nessa manhã, o dia, a hora que você estiver vendo esse podcast. Isso que Deus tem te pedido, com certeza, vai tirar um peso muito grande da tua vida. Não tenha medo de renunciar, não tenha medo de abrir mão, porque o Senhor sabe o que Ele está fazendo. E naquele momento, quando eu tirei aquilo, um peso da minha vida, sabe, eu fui liberto, né, de preconceitos, do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam achar.
né? E às vezes a gente não faz ideia que a gente está dessa forma nos cobrindo de alguma coisa, Sim. né? Com medo Se daquilo que as armando, pessoas vão nos... Exato, armados, porque que as pessoas Armadura vão de falar. Saul. Isso, né? Então a gente precisa retirar, né? Isso nos deixa mais Glória a leve Deus. para fluir e viver o propósito de Deus. E Amém. nesse momento, no dia seguinte, uma pessoa chega para mim e quando ela me viu sem a prótese, ela virou e disse assim: você estava com certeza na mesa ontem à tarde. Eu disse assim: que mesa? Ele disse: não, porque ontem eu conversei com uma pessoa e eu disse que eu precisava pagar um implante para você. Essa é a Nossa. confirmação que eu preciso doar para você um implante. Meu Deus. Então, Como quando diria, Deus nos pede. como diria em inglês, you kidding me, come on. É tudo alinhado, né? O Espírito Santo vai dando sinais. Uau. E o Senhor falou que o Senhor ouviu Deus falar Sim. contigo. Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Como saber que é Deus que está falando? Como ouvir a voz do Senhor quando Ele nos pede algo? Como identificar, discernir isso? Tudo está no nosso relacionamento, né? O nosso tempo de oração, o nosso tempo de busca, Sim. né? Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais sensível ficam os nossos ouvidos à voz dele. Aleluia. Então, é esse processo contínuo de busca, de secreto, né? Eu falo muito do secreto, porque é no secreto que Deus comunica conosco. Porque às vezes na correria verdade. do dia a dia, nós não conseguimos parar para ouvir, embora Deus sempre esteja falando conosco. Verdade. Eu carrego algo comigo, eu falo que tudo fala, Uhum. tudo comunica, tudo Deus quer trazer algo para nós, mas a correria do dia a dia nos impede de ouvir realmente com clareza a voz de Deus. É como se Deus estivesse falando e nós que estamos insensíveis para ouvir a Exato. voz dele, com tanto barulho, tanto ruído, e a voz dele fica pequena Sim. naquilo que nós estamos observando, né? E Exatamente. você, Gustavo? Fala aí de alguma renúncia ou nunca renunciou nada? Igual a do pastor é forte, hein, pastor? Realmente, Meu Deus. eu concordo, É viu? verdade. E só concordo. um detalhezinho, eu achei muito legal a precisão com relação né? É, os Era um ato de consagração e com relação à precisão do propósito né, de estar liberando espaço para que a unção literalmente tocasse ali. E tinha que ser na cabeça. Exatamente. Não na prótese. Exatamente. Uau, É. pastor, é quase de que tirar o fôlego mesmo. Sim, verdade. Essa foi marcante. Sim. Foi Realmente. marcante. Tem que derramar óleo na cabeça. É. Porque é bíblico, né? Deus é Deus de detalhes. Eu tenho certeza que você também já experimentou renúncia, todos nós, não é? Não tem como ir ao Senhor sem renúncias significativas, principalmente quando recebemos um dom, recebemos um chamado do Senhor. Fala, Gustavo. Claro, perfeitamente. Depois desse processo todo de me afastar e voltar para os caminhos do Senhor, a gente mora no litoral, né? A gente trabalha no litoral, então nessa época eu lembro que eu trabalhava numa pizzaria. Aham. E era todos os dias no período da noite. Então eu já estava ingressado no Ministério de Louvor, Sim. mas trabalhando em uma pizzaria À noite ainda. à noite eu não conseguia ir para a igreja. Não conseguia ir para a igreja em nenhum momento. E eu fiquei com medo de me afastar de novo. Uau. Porque se você não está se alimentando... No início, no pelo menos, início, né? se você não está se alimentando, você não tem cabeça ainda para segurar quando a tempestade vir, né? Se a sua casa não está alicerçada na rocha, se o vento vir, você vai Sim. balançar e vai cair. Então eu fiquei com medo. Uau. E aí eu lembro que eu saí desse emprego para Olha. poder estar na igreja tocando. Justamente Olha, para estar uma ali renúncia, dentro. com Uau. certeza. Pra estar Sim, tocando. E sim, eu lembro que nessa época eu já estava conhecendo a minha esposa, a gente estávamos namorando, então eu queria estar na igreja, Aham. né? Eu já, antes de começar a namorar, eu já estava ingressado no Ministério de Louvor e as coisas foram acontecendo, né? E eu fiquei com medo. Eu Uau. fiquei com medo de afastar de novo e sair desse emprego. É interessante que o seu ato de renúncia foi proposital e literalmente por ter entendido que Deus era importante na sua vida e assim Prioridade, né? e prioridades, Eu você priorizei priorizou ao Senhor e tanto aquilo que você queria fazer para o Senhor, que você Exato. entendeu que era o que o Senhor estava chamando para fazer, né? Estar ali tocando e tudo mais. Uau, sem dúvida. Agora eu quero falar algo aqui rapidinho com relação ao seguinte: nós estamos discutindo aqui sobre chamado, sobre a atuação das nossas vidas, né? Através do poder do Espírito Santo em nós, em diversas
as áreas da sociedade. Nós estamos aqui com alguém Gustavo, que age na área dos negócios, nosso querido amigo pastor, mas também eu quero falar um pouquinho da minha esposa, porque Deus a usa na área da ciência. Então nós estamos bem diversificados aqui com relação ao que porque Deus faz coisas inimagináveis. Amigos, companheiros e irmãos, e eu quero falar um pouquinho nesse momento, porque ela é autora desse livro, chamado Mente Abundante, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre ela, e eu vou dar aqui, eu quero um tempinho só para você falar com relação à sua experiência com Deus na área da ciência. Nós vimos aqui, né, a experiência na área dos negócios, uma experiência linda com o Senhor na área do chamado do ministério, da igreja, e eu quero falar um pouquinho sobre a área aqui da ciência, porque não sei se vocês acompanham um pouco isso, mas a área da ciência voltada para a fé cristã está crescendo de uma maneira incrível, incrível. Deus tem levantado cientistas mesmo, defendendo as teses científicas com base na palavra de Deus, que você fica de queixo caído, de verdade. As provas científicas, os achados, as descobertas, tanto como fala, escavações, arqueologia, quanto também com relação ao espaço. O céu está sendo desvendado, todos os lugares estão sendo desvendados, o que eles descobrem é algo incrível. Então, eu quero utilizar essa câmera, se for possível aqui, e mostrar, esse daqui é o livro Mente Abundante, Bianca Leal, Pensamentos, Sentimentos e Atitudes com base na Palavra de Deus. É um livro focado na neurociências, com base na Palavra de Deus. É incrível. E eu queria, amor, que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com a ciência, o que levou você a falar um pouquinho e se dedicar um pouquinho nessa área. Sim. Fala um pouquinho pro pessoal. Na verdade, a história é bem longa, né? Eu não sabia que você ia me perguntar, mas eu vou resumir. Na verdade, eu tinha entrado para a faculdade, eu sempre quis fazer psicologia, prestei o vestibular em Mogi, passei, mas eu não consegui o ônibus. Uau. Então, já era tudo. Aí eu falei, sim, e agora, como é que vai ser? Aí a minha tia falou, Bianca, tá tendo vestibular para administração, se inscreve e tal. Eu falei, não era o que eu queria, mas era o que eu tinha. Me inscrevi, entrei para a faculdade, e ali eu percebi que é um universo completamente diferente. E eu descobri que 70% dos jovens cristãos que entram para a faculdade abandonam a fé. 70%? 70%. E esse dado me chocou muito. E quando chegou a hora de fazer o TCC, eu falei, Senhor, eu quero fazer um tema que tenha relação com as evidências de que o Senhor existe. Porque muitos dentro da faculdade falam que ele não existe, né? E ali eu assisti uma reportagem falando sobre isso, evidências científicas da existência de um ser superior. E foi maravilhoso, eu chorei muito. Uau. E ali eu iniciei um artigo, só que eu falei, eu acho que o diretor e a minha orientadora não vão apoiar, porque possivelmente eles são ateus. E quando eu cheguei para apresentar o artigo, eles falaram, Bianca, tudo a ver com a administração, parabéns. E me apoiaram muito, muito, muito. Fiquei um ano pesquisando. E aí quando acabou, quando eu finalmente apresentei lá para a banca, tinha a professora mais temida da faculdade, né? Aquela que tinha um currículo enorme, eu estava diante dela. No final ela falou, realmente Deus existe, Bianca. Uau, houve essa fala diante da bancada. Sim, todos ali, né? Mestres, doutores. E ela queria me levar para um lugar para poder convencer um outro professor de que Deus existe. Mas aí, quando acabou, eu fiquei aliviada. Sabe? Quando a gente tá diante de uma grande peleja e acaba e a gente relaxa. Acabou, chega, falei, né? Chegou. Chega, eu não quero mais saber, porque foi muito difícil, né, todo esse estudo. E aí, depois de 2 meses, eu ouvi a voz de Deus. Opa, de novo. Por isso que eu perguntei, né? Como ouvir a voz de Deus? E uma das coisas que eu falo pra você identificar é que a voz de Deus vem junto com a presença dele. Uau. É inconfundível. E eu ouvi o Espírito Santo falar pra mim, Bianca, eu vou te usar na ciência. E o interessante, quando você ouve a voz de Deus, você não tem dúvida alguma que Deus falou com você. É uma coisa que ninguém tira, é uma coisa muito real, muito palpável, não é? E muitas às vezes são coisas assim diferentes, as pessoas falam assim, tem certeza que... Mas você tem convicção, é algo sobrenatural. Sim. E aí depois de um tempo, teve um pastor que ele não sabia nada do que estava acontecendo, aí ele falou pra mim que Deus havia me dado um dos 5 dons ministeriais. Eu não gosto de falar porque parece que a gente está se apresentando. Então, eu vou deixar entre eu e Deus esse dom. Eu recebi dele e eu tentei praticar ao máximo.
né? E como eu já não queria mais saber de artigo científico, porque foi uma loucura, aí o Espírito Santo falou para mim, aquilo que você achava que era o fim é apenas o início. O artigo científico virou 6 e-books. Uau. Do e-book virou um curso que eu publiquei na Hotmart com acho que 10 aulas. Uau. E dali foi caminhando para palestras, para projetos de imersões. E hoje a gente está com um livro. Uau, sim. Então o Senhor, ele tem mostrado o caminho, que não é nós que escolhemos, né, como o pastor falou, mas é o Senhor que já tem um plano pré-estabelecido para as nossas vidas e nós só vamos nos alinhando com aquilo que Deus quer. Sim, sim. A Bianca, ela traz algumas palestras muito legais e, uau, existem algumas teses que eu comecei a aprender com ela, acompanhando as palestras, e eu falava, uau, isso realmente é incrível, não é? Falando bem rapidinho assim, que a que mais me chamou a atenção foi a teoria de cordas, não é? Uma teoria bem legal, pesquisa por aí. A teoria de cordas, ela prevê que toda a matéria foi criada através de um som, de alguma coisa oriunda de Vibração efeitos sonora. sonoras, exatamente. É bem mais profundo que isso, mas não tenho tempo para falar tudo, você pode pesquisar depois. E a Bíblia fala que Deus criou tudo com a sua voz, com a sua palavra, não é? Então, assim, os estudos mostram, eu achei isso fantástico. São mais evidências científicas a favor do criacionismo do que da evolução. Sim, uau, não Isso é? é real. Incrível, 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 maravilhoso. Então, nós estamos nesse podcast da Igreja Templo Cristão Internacional, Mais Soul, ok? E eu quero aqui deixar um pouco aberto, se vocês têm algo para falar com relação àquilo que Deus pode fazer na vida do telespectador que está nos ouvindo aqui, não é? Telespectador, não sei se usa essa palavra, né? Mas, enfim, Gustavo, se você quer falar ou compartilhar algo com quem está ouvindo, com relação ao que Deus fez, a realidade do Espírito Santo, por favor, fique à vontade. Bom, cada caso é um caso, né? Cada pessoa vai ter uma experiência e através do que Deus fez na minha vida, em todas as áreas eu procurei pedir a direção do Senhor, né? E uma delas estava literalmente debaixo do meu nariz, né? Uma das direções que eu pedi ao Senhor, que é sobre a minha profissão. Então, às vezes você se questiona muito, poxa, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E a resposta muitas vezes é simples. Muitas vezes você sabe aonde está a resposta, só que você não quer enxergar, como no meu caso, eu não queria enxergar. Eu não queria ser corretor de novo, não, eu não queria isso. Uhum. E estava debaixo do meu nariz. Sim. Então, basta você fazer um propósito, pedir a direção do Senhor, que Ele vai te orientar pelo melhor caminho. Uau, Glória a Deus. perfeito, perfeito. Pastor, o senhor quer acrescentar algo, falar algo a mais com relação à preciosidade de alguém receber o toque? Qual o propósito nós falamos aqui? Que a fé cristã, ela não é baseada em algo que as pessoas acham, em opinião e tudo mais, é uma experiência pessoal e uma experiência transformadora que você diz, algo aconteceu em mim. Então, nós estamos indo aí para o final aí do podcast e para aumentar aí a fé das pessoas, falar algo com relação a esse assunto. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar é que andar com Jesus, né, é a melhor coisa dessa vida, né? As pessoas acham que seguir Jesus você não faz mais nada, você é proibido de tudo. Muito legal falar isso. Tudo não pode. E quando eu olho para Paulo escrevendo, ele vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. A diferença é que quando Jesus entra na nossa vida e ele nos liberta, porque a palavra nos diz que a verdade, ela nos liberta, né? Cristo nos liberta. E aí nós conseguimos entender aquilo que realmente é bom para a nossa vida, porque ele traz para nós, né? Porque a Bíblia fala assim que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós seguimos a Jesus, a nossa vida é outra, né? Nós desfrutamos. Eu sou alguém que, desde a minha juventude, embora eu tô a minha vida toda, né, servindo ao Senhor, andando com Ele, e eu aproveitei demais a minha vida. Né? Eu curti a minha vida, eu curto a minha vida todos os dias, mas eu curto com a presença dele e é a melhor coisa dessa vida. Talvez você tenha
está nos ouvindo e ainda não teve encontro com Jesus, né, com medo, né, de que não vai poder fazer algo, você pode, você é livre, mas você tem o entendimento daquilo que realmente agrada ao Senhor e você vai entender que o que Ele tem para a tua vida é muito melhor do que você possa imaginar. No livro de Isaías vai dizer que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso. Ele sabe o melhor para a tua vida, Ele sabe o melhor para a tua história. Apenas diga sim e esteja disponível a viver isso. Uau, Glória a yes, Deus. diga sim. Eu quero colocar aqui algo muito importante, acredito que seja muito importante para todos, porque existem pessoas que têm dúvidas, pessoas que estão no início da sua fé cristã, pessoas que estão assim, será que isso é verdade mesmo? Sabe, aquela pessoa que está expectando de longe, assim. Eu quero dizer uma coisa. A palavra de Deus declara de uma maneira muito objetiva com relação à existência de Deus e do Senhor Jesus. Não obstante a isto, você pode encontrar provas científicas, históricas, da existência de Jesus. Então, o que nós estamos falando sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Jesus, ele é o Filho de Deus. Eu quero dizer para você que a existência dele é um fato na história. Então, Jesus, ele existiu mesmo. Se você estudar, você pode encontrar argumentos científicos, argumentos históricos que vão provar, além da Bíblia, que Jesus, ele realmente nasceu, viveu, morreu, morto pelos soldados romanos e ressuscitou ao terceiro dia. Existe um historiador chamado Flávio Joséfo, que inclusive narrou os acontecimentos que deram depois da ressurreição. 500 pessoas atestaram veementemente diante de perigos de perder suas vidas, e muitas delas o fizeram realmente por conta de dizer, eu vi Jesus. Não, você não viu, ele está lá morto, acabou. Eu vi. Se você disser que você viu ele ressuscitado, nós vamos dar cabo aqui. Não, faz o que você quiser, eu vi, ninguém pode me dizer para mentir, eu vi, ponto final. Então, você encontra provas de que realmente Jesus existiu. Não é uma coisa, não é papo de religião, não é papo de pessoas obcecadas por religião, nada disso, é um fato, ok? Segundo ponto que eu quero colocar para você com todo o meu coração. Uma vez alguém disse o seguinte, se Jesus não existe, as coisas que ele falou não têm tanta relevância ou importância. Se Jesus não existiu, não tem muito o que se preocupar, certo? Com o que ele falou, com o que ele declarou, o que ele fez, tudo mais. Mas se ele realmente existiu, e se ele realmente é o Filho de Deus, e se o que ele disse é verdade, meu irmão, tem coisas ali muito, muito sérias sobre mim, sobre você, para serem ignoradas, ou pelo menos não serem apreciadas, não é? Peraí, ele falou isso aqui, deixa eu pelo menos apreciar. O que é isso que ele está falando? O mínimo, no mínimo, se ele realmente é verdade, o mínimo é pelo menos dar aquela apreciada e falar o que ele está falando. Porque ele falou sobre o céu, ele falou sobre salvação, ele falou sobre o pecado, ele falou sobre o inferno, ele falou sobre cura, ele falou sobre libertação, ele falou sobre diversos assuntos. Quais desses assuntos faz sentido para você hoje? Ele falou, e ele falou sobre você. Então, a respeito de Jesus, eu quero dizer para você que é um fato, inclusive existe um jornalista, jornalista americano, que a esposa dele aceitou Jesus e ele ficou muito fora da curva mesmo. Como assim? Ela vai... Não existe, Jesus não existe. E eu vou provar para minha esposa que Jesus não existe. Tem até um filme com essa história. E ele falou assim, eu vou provar que Jesus não existe. E ele passou ali um período, não muito curto, buscando provas, falando com pessoas, enfim... A história é longa, mas depois de um período exaustivo de comprovações, de busca, de entendimento com cientista, com médico, análise clínica sobre uma pessoa na cruz, coisas realmente bem palpáveis ele procurou saber. Ele no final diz, eu não consegui provar que Jesus não existe. Pelo contrário, eu estou me entregando para ele porque é um fato. É um fato. Jesus não é um papo de religião. Jesus é um fato. E quem tem um encontro com ele é algo
realmente palpável e tangível acontece em suas vidas, porque não é coisa da cabeça dela, não é coisa assim, puxa, uma filosofia, uma ideia aqui que me ajudou a entender alguma coisa e minha vida melhorou. Não é isso, é realmente alguém dentro do seu coração te ajudando a pensar, te ajudando a caminhar, te ajudando a viver e te ajudando a encontrar a luz que vem de Deus, e você sente a paz. Se você não sabe, a Bíblia fala sobre uma coisa chamada paz que excede todo o entendimento. Uma experiência espiritual que só Jesus traz, uma grande paz que vem sobre qualquer pessoa. E eu quero fechar esse podcast maravilhoso citando como eu falei, Jesus falou muitas coisas, e uma das coisas que ele falou foi o seguinte: e se ele está vivo, quer dizer que isso realmente acontece, ok? Ele falou assim: vinde a mim, todos, é todos, ok? Sem distinção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. 2 classificações ele colocou. Ele não disse os africanos, os brasileiros, os americanos, ele não falou nada disso. Ele disse: vinde a mim todos. Todos é todos. Os que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Então, eu quero que você entenda isso, que é maravilhoso as organizações, tudo que acontece, mas Jesus disse que ele próprio, ele em pessoa, iria te dar alívio se você aceitasse esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós estamos, então, concluindo esse primeiro podcast da Igreja Templo Cristão Internacional, Mais Soul Podcast, ok? E eu quero convidar você, nós estamos realizando cultos no campus Pegorelli, às segundas, quinta-feira, às 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Você pode dar uma olhadinha aí no QR Code da tela que está aparecendo, e você pode ter a localização exata. E nós também realizamos cultos no campus Vila Saí, lá na costa sul da cidade de São Sebastião. Então você pode nos acompanhar, nós estaremos ali reunindo para falar mais sobre esse assunto e estarmos juntos, porque vai ser incrível, amém? E onde você estiver, em qualquer lugar, procure uma igreja, procure ouvir sobre Deus, procure ler sobre Jesus e entender quem Ele é. Eu quero te agradecer por ouvir esse podcast. Obrigado ao pastor Everton Kellerman, que o senhor deu um tempinho aqui pra gente, um tempo precioso. Deus abençoe grandemente. Obrigado, pastor. Ao guitarrista e corretor de imóveis, Gustavo Souza, Deus abençoe. E eu tô aqui com a minha esposa, ela não é convidada, ela tá junto comigo aqui, minha esposa querida, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por abrir essa oportunidade, pra gente estar falando aqui do bem mais precioso que um ser humano pode ter, Jesus. Uau! Pastor, as considerações, pode dar um tchau pro pessoal, mandar um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Obrigado pelo convite, por poder estar aqui com vocês nesse primeiro podcast. Deus abençoe e com certeza muitas vidas serão tocadas. Amém. Amém. Gustavo, Deus abençoe pela sua presença. Amém. Eu quero agradecer muito a você, Fabrício e Bianca, mais uma vez pela oportunidade. Eu sempre falo com a minha esposa, muitas vezes eu sinto falta das nossas conversas, né? É porque, verdade. Eu casei, depois você casou, aí começa o trabalho, a vida fica uma loucura, e muitas vezes, por mais que a gente seja primo, falta tempo pra gente sentar e conversar, mas é muito bom conversar com você, né? A minha caminhada cristã, você acompanhou de perto, eu acompanhei também a sua transformação, e é sempre um prazer estar do seu lado, pastor. Foi um prazer estar nessa tarde com vocês, e Deus abençoe a todos. Amém. Baby, Deus abençoe por estar aqui junta. Obrigada, pastor e marido, Fabrício. Amém. Deus abençoe. Ótima tarde, manhã, noite para todos. Tchau, tchau. Obrigado.